Boa tarde, galera, tudo bem? Gostaria de dar um recado, né? Nós que buscamos nos aprofundar nas escrituras, né? Que cremos no único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, e que um dia voltará para nos resgatar. Temos que prestar atenção também nos escritos bíblicos, de uma maneira em que deixamos eles falar e não colocamos nossas ideias para corromper o texto. Aquilo que a gente aprendeu do lado de fora da doutrina bíblica, né? Tem uma espécie, quando a gente compara uma pessoa com a outra no nosso mundo, que a gente quer dizer que quer imitar aquela pessoa, né? Ou ela é o sósia, é igual aquele. Mas na Bíblia tem a cultura judaica, ela chama de midrash, né? O que é isso? É quando você quer dizer que aquela pessoa é parecida com a outra. E o livro de Mateus é escrito assim. Então até o Sermão do Monte, até o fim do Sermão do Monte, ele faz questão de mostrar que Jesus é aquele que em Deuteronômio foi prometido, né? Quando Moisés disse que Deus enviaria um igual a ele. Então Mateus ele escreve para um público judeu mostrando que Jesus era esse Salvador, era esse que viria resgatá-lo, era esse que viria guiar o seu povo. E felizmente para a cultura deles, né? Você pode ler lá Isaías 8:20, Ezequiel 3:5, Deuteronômio 13, Deuteronômio 18. O verdadeiro profeta, ele não contraria a lei de Deus. Ele anda de acordo com a lei. Por isso que Jesus disse que veio cumprir, né? Ele veio, além de dar o sentido real que havia perdido da lei de Deus ali, depois daquela época do exílio, né, que eles começaram a criar seitas, cada um pensando da sua maneira. Jesus veio dar um verdadeiro sentido para algo que eles haviam esquecido. Então Mateus faz questão comparando Cristo. Ele é perseguido como Moisés foi perseguido. Ele vai passar 40 dias no deserto para ser tentado, né? E depois ele começa a aprofundar um pouco mais para mostrar que ele realmente é o verdadeiro Messias. E nessa porção aqui escatológica pequena do capítulo 7, quando ele começa a falar da árvore e seus frutos, e Paulo vai dizer que sem a lei não tem como frutificar, porque Romanos 7,4 diz que quem morre para a lei é o cristão, e não é a lei que morre para o cristão, é o cristão para a lei. E versículo 6, sem lei não há fruto. E você vai ler lá quando ele vai falar os frutos do Espírito em Gálatas 5, você vai ver que se estamos em Cristo, andamos no Espírito, andamos segundo o Espírito. O Espírito não vai revelar uma coisa para um e uma coisa para outro, contradizendo a Bíblia. O mesmo Espírito que revelou o Pentateuco, a Torá para Moisés escrever, ele revelou para todo mundo. Então não podemos colocar a Bíblia em contradição. E aqui vai um recado para os irmãos sinceros, né? E principalmente para aqueles que são realmente antinomitas, que querem abolir o sábado. Enquanto não mostrarem que aquela tábua da lei que está dentro da Arca da Aliança, que foi vista no céu, ela foi mudada ali no mandamento do sábado, vocês ainda continuarão debaixo da lei, continuarão na transgressão. E sabendo a verdade, esse que é o pior. Então Jesus ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então ele direi claramente: nunca vos conheci, apartavam de mim vocês que praticam o mal ou a iniquidade. Então a iniquidade é a transgressão da lei, tradução simples. E Paulo diz que mediante a fé confirmamos a lei, né? No momento o cristão está desobrigado a andar de acordo com a lei de Deus. Então veja o perigo. E conscientemente muitos fazem, alguns, mais filhos do inferno do que de Deus, dizendo que tal coisa não é assim, colocando a Bíblia em contradição. E isso é uma teologia muito perigosa. Terão aqueles que poderão ir para o céu por não ter guardado o sábado, sim, mas porque não chegaram a esse conhecimento da verdade. Aí é uma outra história, né? Então a gente não pode
querer misturar nossas ideias com a ideia bíblica. Então, se o próprio Cristo que foi prometido disse que naquele dia os antinomitas vão se afastar dele, vão estar do lado dos bodes e não das ovelhas, quem é você para dizer que não é assim? Mesmo que na Bíblia de Cristo, na Bíblia dos discípulos, que era LXX, o Salmo 48 diz que ensina-me a fazer sua vontade, ó Deus. Salmo 48. Jesus diz que aquele que não faz a vontade do Pai que está no céu, nem seu irmão, nem sua mãe, parente nenhum, não vai ter parte com ele. Apartai-vos de mim. Então, esse naquele dia da volta de Jesus. Não tem como negar isso. E antinomia, o contrário à lei, é aquele que rejeita a verdade. Então, eu faço uma pergunta: de que lado você está? E lembrando que aquele que é meio espírita, também imortalista, também contraria a lei de Deus. Porque ele fala para você nem consultar os mortos. Às vezes você não pode estar diretamente, mas está com essa ideia na cabeça. Então vamos estudar a Bíblia com mais sinceridade, procurar se aplicar mais nos estudos, entender a história como um todo também, da nossa igreja cristã e também da igreja do Antigo Testamento, a igreja formada por Cristo e seus apóstolos, e entender dentro da cultura deles como que eles pregavam para uma cultura diferente, sem contradizer a revelação. Paz e graça, uma boa tarde a todos e bom em tudo. Muito obrigado.